Olá, meus amigos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Bem-vindos mais uma vez, nesta oportunidade, para a transmissão já gravada da exposição relacionada à lição de número 9, cujo tema é o batismo, a primeira ordenança da igreja. Essa lição geralmente será estudada no próximo domingo, dia 3 de março. Pode ser que em outras igrejas o dia adotado seja outro. Não importa, o que estamos expondo hoje serve como suporte também para qualquer outra ocasião em que o tema for ministrado. O batismo, a primeira ordenança da igreja. E não poderia ser diferente. Antes de entrar na exposição com os suportes, com os subsídios para os nossos professores diante de suas classes, eu gostaria de fazer aquela tradicional recomendação. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações quando os vídeos forem disponibilizados. Temos aí várias razões para isso. Primeiro, as 4 séries que você pode assistir semanalmente. Livros que recomendo, 100 orações registradas na Bíblia, História da Igreja e a mais recente destas séries, evidências que respaldam a Escritura como palavra de Deus, além, é óbvio, da transmissão semanal dos subsídios de cada lição que está sendo estudada neste trimestre em relação às revistas editadas pela CPAD. Tem mais, temos aí os shorts, são reels de 1 minuto, onde, em síntese, procuro responder questões de relevância dos dias contemporâneos. Então, para usar aqui uma hipérbole, você tem aí 1000 razões para inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Dito isto, vamos então entrar na análise dos subsídios para esta lição, que tem por tema o batismo, a primeira ordenança da igreja. Quando falamos de ordenanças, o que está caracterizado para a grande tradição cristã é que temos 2 ordenanças dadas por Cristo no Novo Testamento. A primeira delas é o batismo em águas. A segunda é a ceia do Senhor. A segunda ordenança será tratada na próxima lição, portanto, não vou entrar no mérito do tema da próxima lição sobre a ordenança da ceia do Senhor. Hoje vou tratar especificamente do batismo. Alguns pontos que eu gostaria de considerar com vocês. Primeiro, esse dilema entre ordenança e sacramento. Adotamos de maneira geral, inclusive em nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, o termo ordenança. Evitamos o termo sacramento, porque esse termo traz uma conotação de tratar-se de um meio de graça, tanto em relação ao batismo quanto em relação à ceia. Para
as denominações históricas, principalmente as denominações reformadas, tanto a ceia quanto o batismo, ou vice-versa, tanto o batismo quanto a ceia, são considerados sacramentos ou meios de graça. Na minha visão, eu não poderia considerar que tratar o batismo e a ceia como sacramentos seja uma heresia. Eu acredito que é uma expressão muito forte para adotar em relação aos nossos irmãos de fé que professam a fé reformada, e a igreja principal que se projeta como a igreja robusta em relação à fé reformada, não que não haja outras igrejas também da fé reformada, é a igreja presbiteriana. Para mim, eu considero que chamar de heresia é uma expressão muito forte, porque se nós olharmos detidamente a Escritura, sem óculos de qualquer tendência religiosa, nós verificaremos a importância do batismo, o significado do batismo. Isso inclusive está exposto na lição, o significado do batismo. Em Marcos capítulo 16 diz: quem crê e for batizado será salvo. Isso aí pressupõe algo necessário. É claro que alguém poderá me refutar dizendo e mostrando a última parte que afirma: mas quem não crê será condenado, para dizer que o batismo não é necessário. E eu dou a minha réplica da seguinte forma, em relação à segunda parte: se a pessoa não crê, por que falar em batismo? Se ela não crê, ela não será batizada, porque ela não sentirá necessidade desse batismo, porque ela não creu. Essa é a resposta mais simples e direta que eu posso dar em relação a esse verso de Marcos capítulo 16. Então, a primeira parte do verso pressupõe o batismo como algo imediato e necessário àquele que crê. Quem crê e for batizado. Eu fico preocupado, fico com a pulga atrás da orelha, quando uma pessoa se converte e consegue passar 10, 15, 20, 30 anos, 40 anos na igreja sem desejar o batismo, porque é uma consequência. Quando olhamos, por exemplo, a pregação de Filipe para o mordomo da rainha de Candace, foi uma pregação que se deu dentro de um transporte. E a pregação foi tão convincente, o Espírito Santo trabalhou de tal maneira na aplicação da palavra, que de imediato o mordomo disse que gostaria de batizar-se. E Filipe então responde: temos água. Por que não agora? Por que deixar para depois? O que eu quero dizer com esse exemplo é que o batismo é uma necessidade gerada pelo ato de crer em Cristo e em todos os episódios narrados no livro de Atos dos Apóstolos. Repito, em todos os atos narrados no livro de Atos dos Apóstolos, o batismo seguiu-se à conversão. Portanto, batismo é uma necessidade e, por isso mesmo, eu não vejo por que eu possa caracterizar a ideia de sacramento como uma heresia. Segundo,
Quando se fala de meio de graça, é bom só para se dar elementos para o professor. Quando se fala de meio de graça, não estamos falando de graça salvífica. Graça salvífica. Estamos falando de graça no sentido de preservação da fé. É preciso que a gente entenda uma coisa. E isso, se você olhar qualquer literatura clássica, até da própria soteriologia arminiana, você vai perceber que não são os méritos que salvam e também não são os méritos que santificam. A santificação se dá mediante a graça. A graça que sustenta a nossa santificação diária. Então, esse é um ponto que eu gostaria de considerar para que a gente não trate os nossos irmãos de outras fés como se eles estivessem adotando um procedimento herético. Um procedimento herético. Um segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que nós somos credo-batistas, ou seja, nós cremos no batismo por imersão. Nós não somos pedobatistas. Os pedobatistas creem no batismo por aspersão e também batizam crianças, batizam infantes, enquanto os credo-batistas não batizam infantes, mas crianças já em plena consciência de seus atos. Então essa é a diferença. E também eu não posso chamar os meus irmãos, e inclusive alguns deles não são da fé reformada, entre aspas, eu não posso chamá-los de equivocados, no sentido herético. Embora a palavra batismo no original significa imergir, nós não encontramos no Novo Testamento um relato explícito que os batismos tenham sido por imersão, mas encontramos relatos na própria história dos pais da igreja de batismos feitos por aspersão. Um relato explícito no Novo Testamento que diga que o batismo tenha de ser feito por imersão, nós usamos apenas o significado etimológico do termo, que significa imergir. Mas um relato que mostre que o batismo foi feito por imersão, nem o relato de João Batista batizando no Rio Jordão nos permite fazer essa conjectura. Aonde eu quero chegar? É que para os irmãos da fé reformada, eles acreditam no aliancismo. Para eles, o batismo simboliza a circuncisão. E por isso é que eles batizam as crianças, mas quando essas crianças chegam numa idade apropriada, segundo as normas internas da igreja, essa criança precisa então dar um testemunho público de confissão de seus pecados, de modo que a validade da sua fé seja então publicamente confirmada. O ato batismal de uma criança, para eles, é um ato que significa ou que simboliza a circuncisão. Em geral, no entanto, o batismo e o próprio comentário, aliás, o próprio texto em classe, e aqui abro um parênteses, eu sempre insisti, e não são os comentaristas os responsáveis por isso, e deixo aqui o meu registro, que as lições trabalhassem mais com a exposição do texto bíblico, porque às vezes o texto é usado como pretexto e o comentário segue uma outra linha sem fazer uma exposição do texto e o texto fica simplesmente ali perdido, praticamente sem nenhum significado. Mas quando olhamos para o texto, compreendemos que o batismo significa
estar sepultado com Cristo em sua morte e ressuscitado com Cristo em sua ressurreição. Portanto, o batismo tem esse simbolismo. Batismo não é sinônimo de conversão ou de que naquele ato você está sendo sepultado literalmente e literalmente sendo ressuscitado com Cristo. Não é esse o entendimento de Paulo nesse texto de Romanos capítulo 6, do verso 1 ao 11. O entendimento é que o batismo simboliza que em Cristo fomos sepultados em sua morte e em Cristo fomos ressuscitados em sua ressurreição. Portanto, eu volto às minhas palavras iniciais. Quem crê e for batizado, em outras palavras, segue-se necessariamente que o batismo é uma consequência da conversão, é uma consequência da salvação. Uma pessoa salva necessariamente desejará ser batizada. Um outro ponto que eu levanto também como subsídio, para discutir, para refletir, para pensar, é um ponto que eu defendo já há anos, não é de agora. Eu estou com 70 anos, eu defendo isso aí há mais de 30, 40 anos, sempre disse isso. E essa semana li uma postagem de um dos nossos colegas do Nordeste, o Tiago Rosas, tratando exatamente desse assunto, e eu escrevi um comentário dizendo que eu concordava de cima a baixo com tudo quanto ele escreveu. E qual é o ponto que eu quero levantar aqui? É essa distância que há entre a conversão e o batismo. Às vezes se demora 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Então, para mim, é um ponto emblemático. E a justificativa é que os novos conversos precisam ser antes discipulados, e só depois de passar pelo discipulado, eles devem, então, submeter-se ao batismo. Eu não quero tirar aqui o mérito do discipulado. Eu diria, inclusive, e já ensinei sobre isso, tem um seminário sobre o discipulado. O discipulado é um estilo de vida, ou seja, é para toda a vida. E, por óbvio, os novos convertidos precisam ser discipulados. Mas nós estamos copiando um modelo, uma herança romana, a herança dos catecúmenos. É essa herança que nós estamos copiando, porque, biblicamente, em todos os atos, vou repetir, biblicamente, em todos os atos descritos no livro de Atos dos Apóstolos, em todos eles, você percebe que o batismo foi imediatamente após a conversão. Vou citar aqui muito rapidamente, passando aqui muito rapidamente por essas narrativas. Dia de Pentecostes, após o sermão de Pedro, sem discipulado, não é que posteriormente a igreja não trabalhasse o discipulado desses crentes, mas, diz o texto, quase 3.000 pessoas foram batizadas. Em Samaria, em relação àqueles que foram alcançados pela mensagem de Filipe, os apóstolos foram a Samaria e aqueles crentes foram não só batizados em água, mas foram também batizados no Espírito Santo. Casa de Cornélio, a mesma coisa. A família recebeu a palavra e todos foram batizados em águas.
No caso do carcereiro de Filipos, não vou aqui me estender na narrativa, senão ir ao ponto. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa, e todos eles foram batizados em água. Ou seja, foi um ato imediato. A única exceção é no caso daqueles que não tinham recebido ainda o batismo do Espírito Santo, mas tinham sido batizados em água. Então, Paulo orou para que eles recebessem o dom do Espírito Santo e imediatamente receberam o dom do Espírito Santo. Eu estou dando aqui vários episódios do livro de Atos dos Apóstolos que mostra que o batismo deve ser um ato imediatamente após a conversão. Aí vem as justificativas, aí vem, mas eventualmente a pessoa não creu. Aí vem aquelas pessoas que dizem, mas as pessoas não estão ainda entendendo o que é salvação. Deixe-me dizer uma coisa para você, não importa o horário que você vá assistir essa transmissão. Salvação independe do entendimento de teologia, senão de compreender o significado da salvação, senão de compreender o que significa crer em Jesus. Filipe respondeu para o eunuco: é lícito se crês de todo o teu coração. Vou repetir a frase. Filipe respondeu para o eunuco: é lícito se crês de todo o teu coração. Então, o ponto singular, a cláusula pétrea, deixe-me usar essa expressão, é crer em Cristo, é confessar publicamente a sua fé em Cristo como Senhor e Salvador. Claro, após a conversão, ou como resultado da conversão. Então, para essas pessoas, por que negar a elas, ou por que postergar um ato que não depende de qualquer outra coisa senão do ato de crer no Senhor Jesus Cristo, de confessá-lo como Senhor e Salvador? Então esse é outro ponto que eu destaco aqui na minha exposição de subsídios para ajudar os professores no domingo e para ajudar a gente a refletir, a pensar, porque a igreja institucional, com o tempo, ela vai se distanciando do Antigo Testamento, se distanciando e fazendo um trabalho, digamos, de seletividade, ou seja, seleciona aquelas partes que interessam e as outras que não são interessantes para a instituição. Eu ouvi coisas esses dias que eu fiquei abismado, mas prefiro não comentá-las. Não é? Então não são interessantes para a instituição. E aí eu iria questionar certas situações, mas eu prefiro não fazer isso, né? Mas o que eu vou dizer aqui vai passar em síntese o que eu penso. Você não tem que esperar aí 30 dias, 40 dias para batizar 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Tem pessoas na igreja para serem batizadas? Batize. 2, 3, 4 pessoas? Batize. Batismo não é espetáculo. Batismo é confissão pública da conversão. Batismo é confissão pública da conversão. Então, para mim, haveria batismos todos os domingos. Converteu, creu, confessou publicamente, batiza. Porque foi exatamente isso que aconteceu em Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, como é que aquelas 3.000 pessoas foram batizadas em água? Minha gente, 3.000 pessoas é muita gente. Quando você vê aí esses batismos em água
em águas com essa quantidade de gente, quantos ministros são necessários para batizar? E levam um tempinho razoável. Foram quase 3.000 pessoas no dia de Pentecostes. E um outro ponto que eu levanto, e esse ponto é mais para nós que somos credo-batistas. Geralmente, as igrejas estabelecem uma idade aproximada de 11, 12, 13 anos para batizar as crianças. Eu não estou tirando o mérito da consciência. Eu só estou pondo aqui, e parto da mesma ponderação que o Tiago Rosas fez na sua postagem, parto da mesma consideração, eu só estou aqui estabelecendo que a gente está invertendo o processo. A gente põe a consciência primeiro antes de pôr a fé. Quando o que vem primeiro é a fé, é a confissão, é a crença. Eu me lembro, e esses dias eu publiquei nas minhas redes sociais sobre um menino, Dinardo Ribeiro. Esse menino veio com a sua família para a nossa igreja exatamente quando eu completei 50 anos. E ele tinha 8 anos de idade, ia completar 8 anos de idade. Esse menino sofria de uma doença rara, uma doença que pouco acomete, e por isso o tratamento é complexo, é difícil, e não existe tratamento, digamos, para curar essa doença, senão para protelar a vida. E segundo a ciência, crianças com essa doença vivem até, no máximo, 8 anos. O Dinardo tinha uma consciência perfeita, com 8 anos de idade. Eu fiz o discipulado pessoal do Dinardo. Eu conversei com o Dinardo. Eu compreendi a fé do Dinardo. E com 8 anos eu fiz o batismo do Dinardo. O Dinardo foi batizado com 8 anos. E um menino que era para morrer com 8 anos de idade, o pai dele se chama José Carlos, a mãe dele se chama Geisa, são membros de nossa igreja até os dias de hoje. Um menino que era para morrer com 8 anos, ele viveu até 31 anos, inclusive venceu o período da pandemia e morreu agora recentemente. Mas qual é o testemunho que eu quero dar? Eu dou essa pausa porque me emociona. O testemunho que eu quero dar é que o Dinardo foi um crente fiel. O Dinardo deixou um legado para a igreja, para aqueles que o conheceram. O Dinardo sabia, por incrível que pareça, sabia que ia morrer e não tinha medo da morte. Por incrível que pareça, não tinha medo da morte. O Dinardo se punha de joelhos na sua cadeirinha para orar, e orava ali horas e horas. E eu tenho certeza absoluta, pelo carinho que o Dinardo tinha por mim e pela nossa família, eu tenho certeza absoluta que o Dinardo orava por mim todos os dias. Eu pergunto, eu vou negar água, como Pedro respondeu lá no concílio em Jerusalém? Vou negar água a esses que receberam o Espírito Santo como nós? Em outras palavras, eu vou negar água a uma criança que com 8 anos tem a concepção do que significa salvação, do que significa perdão dos pecados, do que significa a graça de Deus, do que significa a confissão?
Então, nós não podemos estabelecer um limite de idade. Idade cronológica nem sempre corresponde à idade mental. Claro, eu não estou aqui abrindo a porteira, mas querendo dizer que cada caso deve ser examinado, ou, como se diz na linguagem comum, caso a caso, porque há crianças com 8, 9, 10 anos que podem sim ser batizadas pelo testemunho de fé, pela confissão, pela certeza que tem da sua crença em Cristo Jesus. Eu uso o exemplo do Dinardo para corroborar com o que o Tiago Rosas escreveu na sua postagem. Eu tinha em mente já tratar disso na minha exposição de hoje e estou me valendo também da postagem dele para corroborar o que estou hoje expondo neste vídeo com subsídios para os nossos professores de escola dominical. Então, queridos irmãos, aí estão algumas notas, alguns dados, algumas informações, e eu pretendo aprofundar este assunto um pouco mais na próxima lição, a lição de número 10. Deixe-me já aqui adiantar o seu título, não é? Lição de número 10. A lição de número 10 tem por título A Ceia do Senhor, a segunda ordenança da Igreja. Aí nessa lição eu pretendo então aprofundar um pouco mais algumas questões que eu levantei nesta primeira lição, mas foi um prazer tê-los conosco, uma alegria ter esses amigos, esses companheiros de jornada em nosso canal no Facebook, aliás, no YouTube, perdão pela troca aí dos termos, no YouTube, e convidar a vocês para que se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as nossas notificações. Um abraço a todos e um beijo no coração de vocês. Deus os abençoe.